Em destaque no Panorama CBN. Dia de guerra. Rio de Janeiro tem a operação mais letal da história, com ao menos 64 mortos. Governador Cláudio Castro acusa governo Lula de não ajudar e ministro da Justiça rebate. Benjamin Netanyahu acusa o Hamas de violar cessar-fogo e ordena bombardeio na faixa de Gaza. Estados Unidos fazem nova operação no Caribe com 14 mortos. Furacão Melissa cai para a categoria 4 e causa mortes na Jamaica. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Esse som aí simboliza bem o que foi essa terça-feira no Rio de Janeiro. O vídeo foi gravado no Complexo da Penha, tem cerca de 1 minuto, quase o tempo todo, com esse som de tiros. A imagem feita do alto mostra o Complexo da Penha com aquele mar de casas e barracos e focos de incêndio com colunas de fumaça. Marcas de sangue no chão, carros incendiados e a população com medo foram as cenas marcantes desse dia de guerra. A Operação Contenção é a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 64 mortos, incluindo 4 policiais militares e civis. É mais do que o dobro do que aconteceu no Jacarezinho em 2021, quando pelo menos 29 pessoas foram mortas a tiros. Ao menos 9 policiais militares e civis também ficaram feridos. A operação contra o Comando Vermelho aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, e mobilizou cerca de 2.500 agentes de segurança para cumprir 100 mandados de prisão. Só que, como era de se esperar, a reação foi na mesma proporção, causando pânico na cidade inteira. A Polícia Civil informou que, na chegada das equipes, os traficantes reagiram com tiros e também lançaram bombas com drones e fugiram em fila indiana pela parte alta da comunidade. Uma cena semelhante à fuga de bandidos em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado. Os criminosos usaram ônibus, carretas, carros incendiados e entulho para bloquear vias importantes, como a Avenida Brasil, a Linha Amarela, Linha Vermelha e ruas de bairros do centro, zonas oeste e norte, além da BR-101 em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo a Rio Ônibus, nunca houve um número tão grande de veículos sequestrados num só dia. Segundo a Polícia Militar, bandidos dispararam na direção da Linha Amarela. Também teve tiroteio nos morros do Turano e do Salgueiro, na Tijuca. As autoridades chegaram a recomendar que as pessoas não circulassem pela cidade e ficassem em local seguro. No início da tarde, por causa da violência e dos bloqueios, o Centro de Operações e Resiliência do Rio elevou o estágio operacional da cidade para o nível 2, numa escala que vai até 5. E aí a Polícia Militar suspendeu atividades administrativas para colocar todo o efetivo na rua. Os números de mortos foram subindo ao longo do dia. Eram 5 às 10h30 da manhã, 20 às 11h40, 24 às 2 da tarde e mais de 60 às 2h30. Além dos policiais mortos e feridos, outras 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Um homem em situação de rua, uma mulher que estava numa academia próximo ao batalhão de Olaria e um homem encontrado em um ferro velho. Os policiais mortos são o delegado Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, recém-promovido a chefe de investigação da delegacia de Mesquita. O policial civil Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, que tinha menos de 2 meses de polícia. E os PMs do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves, de 40 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos. A repórter Juliana Prado, no Rio de Janeiro, conversou com um morador da Penha, perto do Hospital Estadual Getúlio Vargas, que estava recebendo feridos. Eu estava trabalhando, aí eles pegaram, começaram a dar um montão de tiro, que acho que me confundiram com alguma coisa, que eu sou trabalhador, me confundiram com alguma coisa. Aí me deram um montão de tiro, à toa. E o que aconteceu aí com o seu pé?
Ele ainda tá sangrando ainda. Insegurança total, né? Absurda. Eu, particularmente, eu teria que ir na empresa hoje, estou preso dentro de casa porque eu não posso sequer desenvolver o meu trabalho. Você já tinha visto uma situação como essa de hoje? Olha, eu moro aqui desde 1971, poucas vezes vi isso aqui tão movimentado como hoje. No fim da tarde, a repórter Juliana Prado falou ao vivo na CBN com a âncora Carolina Moran. Situação ainda complicada por aqui, porque a gente ouviu agora há pouco, Carol, sons de tiros aqui na parte mais alta. Eu falo da frente do Hospital Estadual Getúlio Vargas, para o nosso ouvinte entender, fica numa área um pouco abaixo da região da Penha, onde se concentrou aí essa operação das polícias civil e militar. Esses sons de tiros vieram justamente dessa área mais alta daqui onde eu estou posicionada nesse momento. Informação, Carol, é de que corpos ainda estão em área de mata, que justamente representantes de associação de moradores estão tentando autorização da perícia para liberar esses corpos. Então, persiste uma situação ainda de tensão em função disso. Olha, uma mulher foi feita refém por 26 criminosos numa casa na Vila Cruzeiro, na Zona Norte, segundo a polícia. Um vídeo mostra quando um dos bandidos manda a refém filmar a rendição para que os policiais não os matem. Um dos criminosos relata que tem um amigo morto no chão. Policiais encontraram nessa casa 19 fuzis e conseguiram liberar a mulher dos sequestradores. Um dos homens foi morto no confronto e os outros 25 foram presos. Os cariocas anteciparam a volta para casa e as estações de trem e metrô, os pontos de ônibus ficaram abarrotados de gente. Escolas e universidades suspenderam aulas, igrejas suspenderam missas e comércios fecharam, inclusive na Zona Sul, que não registrou confrontos. A investigação que levou à operação durou 1 ano e o Ministério Público denunciou 67 pessoas por associação ao tráfico. Pelo menos 30 dos procurados são do estado do Pará. No balanço que foi divulgado até o início da noite, 81 pessoas tinham sido presas e também houve a apreensão de 93 fuzis. Entre os presos estão Tiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, um dos chefes do Comando Vermelho na região, e Nicolas Fernandes Soares, apontado como operador financeiro de uma alta liderança da facção, o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso. O Disque Denúncia divulgou um cartaz que oferece uma recompensa de R$100 mil por informações que levem à prisão dele, o Doca da Penha. É o maior prêmio da história, ao lado dos 100 mil que foram oferecidos no ano 2000 pela prisão de Fernandinho Beiramar. Segundo a denúncia, o traficante é a principal liderança da facção na Penha e em comunidades da Zona Oeste como Gardênia Azul, César Maia e Juramento. Algumas recentemente foram conquistadas da milícia. O Complexo da Penha se tornou uma das principais bases do projeto de expansão do Comando Vermelho, que tenta avançar sobre outras regiões do Rio de Janeiro. O governador do estado, Cláudio Castro, disse que a reação dos criminosos se deu porque a operação conseguiu chegar a lideranças da facção. Como eles foram muito para o confronto e já tem nas redes avisos, mandando fechar a rua, mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há lideranças, altas lideranças lá. O governador Cláudio Castro afirmou que a ação é uma demonstração de força do Estado contra o crime organizado e acusou o governo federal de recusar ajuda. As nossas polícias sozinhas é uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história do Rio de Janeiro. Você ouviu ontem aqui no Panorama a palavra da porta-voz da PM do Rio, a tenente-coronel Cláudia Moraes, que disse numa entrevista à CBN que a situação do tráfico no Rio excede a capacidade do Estado de combater o crime. E aí, nessa terça, o governador Cláudio Castro disse que concorda e defendeu a atuação das Forças Armadas. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de Forças Armadas.
porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Nessa entrevista, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que pediu ao governo federal veículos blindados para o combate às facções criminosas e a decretação de garantia da lei e da ordem, e que isso foi recusado por 3 vezes. Aí, depois dessa fala, o governo federal emitiu uma nota. O Ministério da Justiça alegou que mantém atuação no Rio de Janeiro desde outubro de 2023 por meio da Força Nacional de Segurança Pública e que a operação segue vigente até dezembro, podendo ser renovada. Desde então, 2023, foram 11 pedidos de apoio às forças de segurança federal e estadual no Rio de Janeiro e que todos foram acatados. O Ministério da Justiça diz ainda que o Estado do Rio recebeu mais dinheiro do governo federal do que tem usado por meio dos fundos penitenciário e de segurança pública. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não recebeu nenhum contato do governo do Rio de Janeiro sobre a operação dessa terça-feira e insinuou falta de planejamento. Queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador, mas quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Sobre decreto de garantia da lei e da ordem, o ministro da Justiça alegou na entrevista que o procedimento é complexo. Bom, a GLO é uma operação que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Bom, o pedido de blindados foi feito realmente pelo governo do Rio de Janeiro em janeiro desse ano, logo depois da morte da capitã de mar e guerra dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio. Por ser área militar, a Marinha colocou blindados no entorno. O governador pediu então blindados para operações em geral contra as facções. Aí o Ministério da Defesa respondeu que isso só seria possível com a decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, pelo presidente Lula. O jornal Valor Econômico apurou que depois da entrevista, o governador Cláudio Castro ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e disse que não era intenção responsabilizar o governo federal e que só tinha respondido à pergunta de um jornalista. E ele reconheceu que, de fato, não solicitou a edição de um decreto para autorizar o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. A ministra Gleisi Hoffmann disse em nota que a situação no Rio ressalta a urgência da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso, porque ficou evidente a necessidade de uma maior articulação entre as forças de segurança no combate ao crime organizado. Ela acrescentou que é fundamental fortalecer a Polícia Federal e outras forças federais, tanto no planejamento quanto na execução de ações conjuntas, indo além do fornecimento de armas, equipamentos e tropas para operações definidas de forma isolada por governos locais. Gleisi Hoffmann afirmou que ficou demonstrada a necessidade de que as ações sejam precedidas por operações de inteligência, inclusive financeira, para garantir maior eficácia, citando como exemplo a Operação Carbono Oculto, que foi a maior operação da história contra o crime organizado, mas voltada ao PCC. A ministra também mencionou a Lei Antifacção, que prevê o aumento de pena para bandidos associados a organizações criminosas e cria novos tipos penais para líderes de facções. E aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a casa está pronta para dar total celeridade ao projeto de lei que o governo ainda pretende enviar ao Congresso. Ele disse que se o projeto passar por comissão pode retardar a tramitação, então que ele estuda que a Câmara possa fazer isso com mais agilidade, com um pedido de urgência. Nos bastidores, segundo o jornal O Globo, aliados de Hugo Mota dizem que a ideia é aproveitar o momento político para empacotar esse projeto da lei antifacção e também a PEC da Segurança Pública como uma agenda unificada. A operação no Rio repercutiu na imprensa internacional.
O jornal britânico The Guardian tratou a operação como guerra no Rio de Janeiro e deu destaque ao número de pessoas que vivem nos complexos do Alemão e da Penha. O argentino Clarín publicou um vídeo que mostra mais de 200 disparos em menos de 1 minuto no local. A agência de notícias Reuters destacou o fato de que o Rio de Janeiro está prestes a ser o palco de eventos pré-COP30 e lembrou operações de larga escala conduzidas antes de eventos como a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016, o encontro do G20 no ano passado e o encontro dos BRICS ainda nesse ano. O assunto também foi tema de reportagens do jornal espanhol El País, no francês Le Figaro e na rede britânica BBC. A coisa ainda está quente enquanto eu gravo o podcast, então você vai ter atualizações ao longo da programação da CBN. Você pode acessar o site da CBN e também o aplicativo e acompanhar a próxima edição do Panorama, que chega às plataformas de áudio às 7 da manhã. Mudando de assunto, o STF marcou as datas para julgar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 condenados pela trama golpista. Os recursos vão ser julgados entre os dias 7 e 14 de novembro. A análise vai ser no plenário virtual da primeira turma. Lembrando que os embargos de declaração não mudam o resultado do julgamento, só servem para esclarecer pontos dos votos dos ministros. Depois, as defesas ainda podem tentar pela segunda vez os embargos de declaração. 7 dos 8 condenados entraram com recursos. Apenas o tenente-coronel Mauro Cid, o delator, não quis contestar a pena, que no caso dele foi de 2 anos em regime aberto. Ele pediu a extinção da punição por já ter cumprido esse período. Dados da economia, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu novo recorde e fechou acima dos 147 mil pontos pela primeira vez, alta de 0,31% aos 147.429 pontos com auxílio das ações da Vale, com a alta do minério de ferro. O dólar comercial fechou em queda de 0,19%, cotado a R$ 5,36. O euro vale R$ 6,24, com desvalorização de 0,14%. No noticiário internacional, o governo de Donald Trump confirmou novos ataques a embarcações no Oceano Pacífico, perto da costa da Colômbia. A ação, anunciada nesta terça pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, resultou na morte de 14 pessoas. Os ataques aconteceram na segunda. Foram 3 ações diferentes que atingiram 4 barcos. O secretário afirmou que as embarcações eram usadas por traficantes de drogas, mas não apresentou provas. Disse apenas que os veículos foram rastreados. Uma pessoa sobreviveu e foi resgatada numa operação conjunta com autoridades do México. Os novos bombardeios se somam a uma série de ações do governo Trump contra cartéis de drogas na América Latina, num momento de escalada de tensões com o governo de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Contando os ataques que foram anunciados agora, o número total de barcos atingidos pelo exército americano chega a 14, com mais de 50 mortes. A versão oficial da operação, que é impedir a entrada de drogas nos Estados Unidos, tem sido enfraquecida por dados da ONU. Um relatório aponta que o fentanil, a droga que mais causa overdoses nos Estados Unidos, vem do México e não das rotas que estão sendo atacadas. O conflito em Gaza. O governo de Israel ordenou o retorno imediato dos bombardeios ao território. A ordem veio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, determinando ataques poderosos na faixa de Gaza. A Defesa Civil local registrou 3 ataques aéreos com 9 mortes, 4 na cidade de Gaza, que fica no norte, e 5 em Khan Yunis, no sul. Um comandante das Forças Armadas israelenses afirmou à agência Reuters que a ação é uma retaliação a uma violação prévia do acordo por parte do grupo Hamas. Segundo ele, membros do Hamas atacaram tropas israelenses que estão no território. O Hamas negou a acusação e acusou Israel de quebrar a trégua. O grupo extremista anunciou que, em retaliação, suspenderia a entrega do corpo de um refém morto em cativeiro, que estava marcada para essa terça-feira. Antes da ordem, fontes do governo já tinham acusado o Hamas de devolver restos mortais que, segundo Israel, pertenciam a um refém já recuperado. O acordo do cessar-fogo entrou em vigor no dia 10 de outubro e previa que Israel interromperia os ataques e, em troca, o Hamas devolveria os corpos de 28 reféns mortos no ataque de 7 de outubro de 2023.
E o furacão Melissa tocou o solo da Jamaica nessa terça-feira, no Caribe, e baixou da categoria 5 para 4, com ventos de 240 km por hora. Até o fim da tarde de segunda-feira, a tempestade causou um total de 7 mortes no Caribe, sendo 3 na Jamaica, 3 no Haiti e 1 na República Dominicana. O fenômeno é chamado de a tempestade do século e a pior da história do país. Antes disso, com ventos de 295 km por hora, o Melissa chegou ao noroeste da ilha, indo em direção ao norte e também a Cuba. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos emitiu alertas de risco de vida, pedindo para que a população buscasse abrigo imediato. A passagem do Melissa afeta pelo menos 1,5 milhão de pessoas, metade da população da Jamaica. Autoridades de Cuba evacuaram mais de 600 mil pessoas da região, incluindo Santiago, que é a segunda maior cidade da ilha. No noticiário do esporte, a seleção brasileira de futebol feminino venceu a Itália por 1-0 em partida amistosa. O gol foi marcado pela atacante Luane. O Brasil volta a jogar no dia 2 de dezembro contra a seleção de Portugal. Antes da última notícia, eu convido você a mandar a mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegou mensagem pela caixinha de comentários do Spotify. Nosso ouvinte Alessandro Alves comentou sobre o aniversário de Maurício de Souza, que completou 90 anos nessa segunda-feira, e a gente fez uma breve homenagem para ele no Panorama. O Alessandro comentou: Maurício de Souza me traz uma das melhores lembranças da minha infância, quando meu pai voltava do trabalho com um pacote de gibis da Turma da Mônica. Ainda nem sabia ler, mas ficava muito feliz de ver os quadrinhos. Um abraço, Leandro. Sempre ouço as 2 edições indo e voltando do trabalho. Que legal, Alessandro. Obrigado pela mensagem. Muita gente aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica e isso tem um valor inestimável, né? Um abraço para você. Também aos ouvintes que mandaram mensagens aqui, o Fernando e o Cleiton Honorato. Lembrando que você pode seguir o Panorama aí no seu aplicativo de podcasts, no Spotify, deixar 5 estrelas se você gosta do nosso trabalho. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. Lembrando que atualizações a respeito da operação contra o Comando Vermelho e da reação da facção criminosa você tem ao longo da nossa programação. Por exemplo, sobre a informação que chega enquanto eu gravo o podcast de que o governo federal fez uma reunião de emergência no Palácio do Planalto justamente para tratar dessa mega operação. Então, novidades na próxima edição, que chega às plataformas às 7 da manhã com Bianca Santos. Essa edição do Panorama teve a produção e o roteiro feitos por mim, Leandro Gouveia, a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto amanhã. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.